Passo número 4. Construa uma narrativa. É construir o fio narrativo, o fio lógico da história. Até agora, gente, vocês têm os seus textos, têm seus conteúdos, já criaram categorias, já categorizaram cada um dos textos. O que nós temos que fazer agora? Pegar esses textos que a gente já sabe, cada um em que categoria se enquadra, e ordená-los. Primeira coisa, se estiver fazendo em papel, abre todos eles numa mesa e a partir daí você vai pegando. Não, eu acho que é interessante, vou começar por esse texto, depois esse aqui. Eu vou colocar todos da mesma categoria na sequência e depois eu passo para a próxima. Ou então, não, eu quero pegar um de cada uma sempre na sequência para ir intercalando. Ou então, por exemplo, eu quero fazer uma sequência de poemas onde eu começo com um sonho, daí eu vou para superação, depois eu vou para realização, depois eu vou para um revés ou um problema, depois eu vou para uma dor, um sofrimento, depois eu vou para um luto, depois eu volto para um sonho. Você pode intercalar ou pode reunir as categorias na ordem. Isso depende de qual é a cadência. É que nem uma música, gente, tem um ritmo. Qual o ritmo que você quer dar ao seu livro? E mesmo os livros técnicos também têm isso, gente. Também tem essa cadência. Porque mesmo o livro técnico de conceito, ele precisa ter um fio que une todos os textos e que conduz o leitor ao longo da jornada da leitura do seu livro. Porque se os textos são desconexos, você perde a atenção do leitor. Então, é muito parecido com, por exemplo, pegue um seriado que você gosta. Um seriado que você gosta, de alguma forma, um capítulo abre um gancho para o próximo capítulo. E mesmo que sejam cada um dos episódios com uma história totalmente diferente, sempre existe um quê, uma pergunta ou algo que instiga a ler o próximo. E é isso que nós vamos construir aqui no fio narrativo da história. Essa etapa número 4, ela é feita em duas partes. A primeira parte é essa. Você abre seus textos e vai pegando eles e ordenando conforme o que você vai desejando ter para a sensação do leitor. Pense sempre em qual a sensação do leitor. Como você quer que ele se sinta, como que você quer que ele perceba e tenha essa experiência, essa jornada através daquilo que você escreveu. Pense sempre no leitor. Eu vou pegar primeiro esse texto, porque daí o meu leitor vai se sentir assim, ou vai aprender isso. Isso que ele aprendeu aqui vai dar base para este próximo texto e assim por diante. Abra os textos e ordene. Essa é a primeira etapa do passo número 4. A segunda etapa do passo número 4, depois que você já ordenou todos os textos, e aí eu deixo uma dica muito prática, tá, gente? Realmente imprimir neste momento faz diferença, tá? Coloque eles todos na ordem impressa e grampeie ou coloque dê uma forma de ele não sair daquela ordem. Porque se nós só guardarmos ele na ordem, existe 1 milhão de possibilidades desses textos saírem da ordem. Pode bater um vento, voar e mudar a ordem que você fez. Pode vir alguém bater, deixar cair e se misturar todos os textos. Pode acontecer 1 milhão de coisas. Então, faça de alguma forma que esses textos permaneçam naquela ordem. Se for o caso, coloca numa pasta na ordem, ou então faça um furo com um furador e coloque lá uma cordinha que seja para amarrar esses textos e manter a ordem. Use um grampeador e grampeie na ordem aqueles textos. Garanta que não vá ter possibilidade deles saírem da ordem. Depois você pode mudar se for o caso.
Mas aí é uma escolha consciente que você pode fazer. Não um acaso que vai gerar um problema que depois que a gente ordenou, a gente sentiu que a ordem tá ok, e aquilo cai e se mistura, dá uma insegurança, porque a gente tenta ordenar de novo, a gente não consegue lembrar qual era exatamente a ordem que a gente tinha feito. Então, evite esse problema. Prenda os textos, deixe ele juntinho. Depois que você prendeu os textos e tem a ordem já feita, é um momento onde a gente pega uma caneta, pega esses textos e vai ler de ponta a ponta. Começar pelo primeiro texto e vai ir até o último. Mas como que nós vamos fazer essa leitura? Você vai começar a ler o primeiro texto com o olhar de um leitor de um livro. Ou seja, possivelmente, quando você olhar o primeiro texto, você vai pensar, não, o livro não pode começar direto, assim, de forma tão abrupta, com esse texto, com essa frase. Eu preciso fazer uma introdução, ou um parágrafo, ou um capítulo de contextualização, ou mudar o início da frase para que ela tenha um início, que ela comece o caminho. E você daí vai anotando ali naqueles papéis todas essas mudanças. Se você, não, eu vou precisar escrever uma introdução inteira ou um capítulo inteiro para antes de chegar nesse texto. Tudo bem, pegue o computador ou pegue um caderno, escreva essa introdução, esse parágrafo ou esse capítulo inteiro que contextualiza a entrada no texto número 1. Quando chegar ao final deste primeiro texto, esta transição de sair para o primeiro e entrar no segundo, ela tem que ter uma cadência, uma lógica, um ritmo. Pode ser que você tenha que alterar um pouquinho o final do primeiro texto, ou alterar um pouquinho o início do segundo texto, ou alterar um pouquinho os dois. Ou então pode ser que você utilize de outras ferramentas para dar essa ligação. Que o que faz a ligação entre os dois capítulos, entre os dois textos, né, as duas partes que você está lendo, seja uma imagem. Esta imagem encerra o primeiro texto e abre a discussão do segundo. Imagens também servem como, digamos assim, verbo de ligação entre um texto e o próximo texto. Essa etapa da construção do fio narrativo, ela é muito importante, gente, muito importante, porque é aqui que você percebe e vivencia qual é a experiência do leitor. Então faça isso com tranquilidade, leia, comece do início do texto e vá até o final direto, não fique indo e voltando, tá? Faça todo ele. Depois que você fez todo ele, anotou todo ele, marcou todo ele, faça, você tem várias opções aqui, mas duas, na minha opinião, são as mais eficazes. Uma, faça as alterações e reimprima, ou dê pelo menos uns 2, 3 dias entre esta etapa de construção do fio lógico, deixa descansar o texto, com as alterações, por uns 2, 3 dias e pegue de novo ele e releia novamente com a visão do leitor. Porque aí você vai poder refinar ainda mais esta cadência, este ritmo que o seu texto tem. Dica importante dentro do passo 4. Não repita esse processo de ler, alterar, deixar descansar o texto para depois ler de novo. Não repita isso neste momento mais do que 3 vezes, tá, gente? Máximo, máximo, máximo. Isso é muito sério. Porque um dos grandes problemas de publicar um livro
é que às vezes a gente começa a refinar o texto, e ele nunca acaba. Sempre pode ficar melhor, sempre pode ficar melhor, sempre pode ser refinado, sempre pode ficar mais perfeito. Então, faça a primeira passada, deixa o texto descansar. Faça a segunda leitura com anotações e alterações. Se quiser, deixa descansar e faça a terceira, mas não faça mais do que 3 vezes. Porque a partir da terceira vez, da quarta em diante, você já entra num looping obsessivo por mudança no texto. Daí você já não sabe se era melhor a primeira, se ficou melhor essa aqui, daí você muda e não consegue sair, é que nem... Sabe aquela rodinha que os hamster ficam correndo dentro da jaulinha? Ele corre e a rodinha fica girando ali e eles não saem do lugar. Se você fizer mais do que 3 vezes, você vai entrar nesse looping. E isso faz a gente parar. Por isso que muitos livros não saem, estão prontos teoricamente, mas não saem da etapa de finalização do texto. É quando a gente entra nesse looping. Certo, gente? Passo número 4, criação do fio lógico, fio narrativo do texto, máximo 3 vezes, ok? Pronto, acabou essa parte, vamos para o passo número 5.